Muito bem. Na sequência, então, da teoria geral da jurisdição voluntária, que terminamos, então, a segunda parte do último encontro, passamos agora para a nossa 21ª aula, que vai começar a tratar dos assuntos da jurisdição voluntária em espécie. Então, casos de jurisdição voluntária que vão ser estabelecidos aqui nesta dinâmica, de atos que muitas vezes podem evitar processos judiciais. Então, vamos chamar aqui como formas alternativas de solução de conflitos. Um dos grandes, vamos dizer, vieses que o próprio Código de Processo Civil novo traz, a novidade de 2015 foi exatamente essa: tentar evitar ao máximo o procedimento jurisdicional e fazer com que as partes sejam, vamos dizer assim, elevadas a um outro plano, o plano do consenso, enfim, ou algumas outras medidas. Pois bem, uma das mais importantes na vida profissional, que eu já milito há tantas décadas, é exatamente a notificação. A notificação lato sensu. Agora nós vamos ver aqui as diferenças. Vocês não têm ideia, mínima ideia, do quanto a notificação pode evitar situações de conflito, situações de embates judiciais. A notificação, muitas vezes, ela é um instrumento, além de carregar uma notícia, a notificação carrega também uma, vamos dizer assim, uma definição de paz. Não se está brigando, está dizendo muito bem, vamos tentar arrumar essa situação, porque se não for arrumada, não for consertada, bom, aí nós vamos para as vias conflituosas, para as vias judiciais, processo contencioso. Mas vocês não têm ideia de como este procedimento notificatório lato sensu traz uma solução em termos até de percentagem, até de estatística, que eu posso dizer a vocês. 70% a 80% dos casos eu tenho conseguido sucesso, não digo vitória, porque não há vitória, há sucesso na solução daquele problema. A notificação, muitas vezes, ela é bastante, ela é suficiente para dizer que aquele conflito foi evitado. Então, às vezes as pessoas estão erradas, elas procedem de maneira a transgredir, quem sabe, o direito das outras pessoas. E com essas transgressões as coisas vão se ampliando, vão tomando fruto, cada vez mais aquela história. Primeiro tiraram a grade do meu jardim, depois arrancaram as minhas flores, depois acabaram invadindo a minha casa, hoje eu que estou na rua, os invasores dentro. Então, assim vão as coisas. Tem pessoas que, infelizmente, não sabem respeitar o direito alheio, e pensam que o direito é totalmente delas. Isso a gente encontra aí no dia a dia. Eu agora, esses tempos, criei até uma situação de notificação para um vizinho, onde ele, agora em pleno período de pandemia, no ano de 2020, no meu apartamento, ele simplesmente resolveu fazer obras de benfeitoria, coisa que não tem sentido, fazer benfeitoria em época de pandemia, sabendo que está todo mundo em casa, não respeitando a vizinhança, e obras pesadas, obras de barulho, mas bota barulho nisso. E, indignado, conversei com o síndico, olha, inclusive peguei até decisões, tem jurisprudência sólida nessa questão, isso já era o mês de outubro de 2020, por aí já tinha questões já no primeiro semestre daquele ano, definindo, então, que não se faria absolutamente, inclusive com danos morais, aquela pessoa que transgredisse essa ordem na medida que nos foi determinado ficar em casa e com barulho dentro de casa. Um troço absurdo, absurdo. Se a gente está trabalhando, está no escritório, está na faculdade, está fazendo alguma coisa, show, não tem problema nenhum por mim que arrebente o edifício todo. Agora, enquanto eu estiver na minha casa, no horário do meu trabalho, que eu tinha, por exemplo, gravar aulas, preparar conteúdos, corrigir provas, fazer petições para o escritório, contestações, recursos. Como?
Então, este tipo de situação, que já poderia resultar lá no Poder Judiciário, já podia entrar com uma liminar para embargo da obra, fazer o que fosse, não, eu resolvi notificar. Notifiquei síndico e notifiquei o proprietário desta parcela condominial, desse apartamento, que estava realmente praticando esse tipo de ato írrito, né? Um ato completamente fora da contextualidade daquele momento. Não tinha como. Muito bem. Com a notificação entregue, eu, então, me dispus, inclusive, lá no final da notificação, a uma conversa, um diálogo e tudo mais, explicando todas as situações. E o que faz a notificação? Baixa as armas, bota as armas no chão, não quero brigar contigo. Eu só quero ser pé no canal, eu tenho direito. Né? Eu não quero brigar, mas eu quero que tu respeite o que é meu de direito. E com isso, a notificação, então, serviu. Realmente houve uma paralisação das obras, né, que agora estão sendo retomadas, ele realmente consentiu. Né? O síndico acabou, enfim, meio que de mediador da situação, mas acabou também não fazendo muita coisa. Mas resolvemos, eu e o proprietário, os dois proprietários de cada unidade, resolvemos, então, o assunto que estava, né, realmente me agredindo. Né? E vejam, não precisei nada, eu estou dando aqui exemplos. Eu quero, por exemplo, notificar que eu quero dar por fim do contrato, está com prazo indeterminado, vou dar mais 30 dias de continuidade e deu, vamos rescindi-lo. Ótimo, notificação. Notificação é um registro. A interpelação é um registro, o protesto é um registro. Tá, mas vocês vão perguntar, mas isso aqui tem força para alguma coisa? Não. A única força que se dá a esses instrumentos é a força da ciência. Entregue àquela pessoa, que ela fique ciente de que a notificação, a interpelação ou o protesto estão aí. Se ela quiser fazer diferente, vai fazer. Não vai ter sanção nenhuma. Só que isso já vai contar, né, como um ponto negativo no processo judicial. Porque aí eu vou ser autor, vou contra ela e dizer, olha, a pessoa foi notificada e não fez simplesmente nada. Ela ficou parada, ela recebeu um documento que ela pode ter colocado no lixo, mas está aqui a contraprova. Ela foi notificada em inequívoco que ela assinou, que ela sabe. Pronto. Outra característica. Essas notificações, interpelações, essas duas, né, não protesto, essas duas são feitas, via de regra, de forma extrajudicial. Basta uma prova de que eu enviei através dos correios, ou entregar pessoalmente, onde tem ali uma via em que ela dá o recibo, né? Posso entregar pessoalmente. Ou posso mandar pelo correio com aviso de recebimento, mãos próprias, que a pessoa, seja ela quem vai receber, não é o porteiro Jorge lá que recebeu, não, é a pessoa que recebeu. E com isso fica inequívoco o conhecimento, que eu disse há pouco, a ciência desta pessoa a respeito da minha manifestação. E aí estaria tranquilamente resolvido o problema, a notificação teria cumprido o seu papel. Não é uma atividade de força, né? Por exemplo, alguém que esteja inadimplente com uma prestação de um pagamento para mim, né? O que eu faço? Eu interpelo a pessoa, dizendo, olha, já venceu no dia 15 de agosto, até agora não está pago. Como é que vamos fazer essa situação? Apresento, quem sabe, o valor atualizado, apresento, quem sabe, a possibilidade de um parcelamento ou um repacto quanto aos juros e correção monetária, sei lá. Mas o que eu estou fazendo com a interpelação? Eu estou fazendo com que esta pessoa seja interpelada e, ao mesmo tempo, lembrando da dívida, claro, mas, ao mesmo tempo, fazendo com que ela fique com a Constituição em mora, né, na sua obrigação. Ela não pagou, ela não teve, portanto, uma contraprestação, né, que deveria fazer comigo, então está interpelada para isso. E, ao mesmo tempo, se eu quiser cobrar judicialmente, eu já tenho ali a mora constituída, né, a meu favor.
provando que é inequívoco, que a pessoa foi notificada, que ela foi interpelada e que realmente ali ela está constituída em mora, né? E, nesse aspecto, eu tenho aqui, por exemplo, assim, ó, uma definição do Scarpinella que diz assim: a finalidade da notificação é de alguém ser visto de aparato jurisdicional, repito, até extrajudicial, digo para vocês, para dar ciência formal a pessoas participantes da mesma relação jurídica, de assunto juridicamente relevante. É o caso que eu disse agora do meu vizinho, né? Se a ciência for dirigida ao público em geral, a publicação do edital somente será deferida se o magistrado entender que ela seja necessária para resguardo de direito e se a pretensão for fundada. Por exemplo, aqui, mais específico, ele diz aqui, a interpelação destina-se a dar ciência ao requerido para que ele faça ou deixe de fazer o que o requerente entenda ser seu de direito. Então, com todas essas, vamos dizer, possibilidades aí de solução consentânea, né, de solução amigável para o assunto, né? Eu quero dizer a vocês, então, e agora vamos entrando já de logo no nosso ponto, referente ao Código, o artigo 726, que cuida, né, especificamente da notificação e da interpelação, 726 da notificação, 727 da interpelação. E olhem bem o que diz o 726. Quem tiver interesse em manifestar formalmente a sua vontade a outra pessoa. Aqui está o núcleo do artigo. E vamos dizer até o núcleo do objeto da notificação. É manifestar de maneira formal a minha vontade para alguém. É isso que diz, né? Sobre assunto juridicamente relevante. O que ele pode fazer em vez de entrar em juízo? Olha o verbo, pode, né? Não deve, pode notificar pessoalmente participantes, pessoas participantes da mesma relação jurídica para dar-lhe ciência de seu propósito. É isso, é isso. Eu tinha um caso que eu conto sempre nas aulas, uma situação de uma mulher, né, recém-divorciada, ela muito chateada com o esposo. Ela ia todos os dias onde o esposo estava com a nova namorada, ela ia lá e riscava a Mercedes dele da ponta ao fim do carro, do fio ao pavio, como se diz, se a chavezinha dá. E aí um dia as câmeras do Grêmio Náutico União, ali de Petrópolis, acabaram filmando, né, o ato, e ele então conseguiu, junto à portaria, né, essa comprovação. E me entregou, olha, a situação é essa, vamos acionar essa pessoa, essa doida aí, inclusive a expressão, né? Eu digo, não, vamos primeiro, antes de acioná-la, vamos fazer uma notificação. E fiz uma notificação para ela, né, dando conta de que sabíamos, tínhamos as gravações, as fitas, tudo mais, os registros, né, do procedimento dela. E aí notifiquei, no sentido que ela continuasse a ser, inclusive, imputada uma responsabilidade criminal, além dos reparos cíveis, né, do estrago que ela fez na pintura do carro, né, por várias vezes, 3 arranhões, assim, 3 dias seguidos ou mais, não sei. E aí, ela, uma vez que recebeu a notificação, né, inclusive eu coloquei o meu escritório à disposição dela, porque eu querendo tomar algum assunto, nunca mais falou nada, realmente, e parou, né, terminou o assunto, né. Então, vejam, é uma situação de um assunto relevante, né, questão patrimonial, e, ao mesmo tempo, uma questão de solução que se dá, dando a ciência do propósito do notificante para o notificando, para que o notificando faça alguma coisa ou deixe de fazer alguma coisa, né? Mas agora vamos ao parágrafo 1º. Se a pretensão for de dar conhecimento geral ao público mediante edital, o juiz só deferirá se tiver por fundada e necessária ao resguardo de direito. Aqui nós temos o protesto, que é um protesto público, né? E vai se fazer através de um edital. Vamos lá o que é mais comum. O chamado protesto contra alienação de bens. Protesto contra alienação de bens. O que significa isso?
Eu tenho uma situação de débito e crédito, uma relação de débito e crédito com alguém. Sou credor, a pessoa minha devedora. E eu estou sabendo, né, ainda não tenho uma definição judicial, né, não tenho um título executivo na mão, mas eu tenho uma pretensão de direito material de cobrança, e eu sei que esta pessoa está pretendendo se desfazer dos bens para frustrar a possível fase de cumprimento dessa sentença, né, a meu favor. O que eu faço? Eu, com este receio da lesão, eu entro com um protesto contra a alienação de bens, que, no meu entender, é uma atitude de grande cautelaridade. Ela está lá dentro daquela tutela provisória, eu estou me acautelando, tá? Só que a tutela provisória, nós temos uma ordem, vamos ver a grande diferença nisso aqui, nós temos uma ordem judicial, aqui nós temos apenas uma notícia pública, olhem bem o que está se dizendo, né? Para conhecimento geral ao público. Então, eu faço um protesto contra a alienação de bens, contra aquele meu devedor, dizendo ao juiz que este protesto serve para o público em geral, que quem comprar este imóvel estará sujeito a uma ação de anulação deste ato de compra e venda, né? Portanto, quem sabe até a sua nulidade, na medida em que essa pessoa era ciente da notificação, né? Aliás, do protesto para o público em geral, esse protesto contra a alienação de bens, e mesmo sabendo disso, ela foi lá e adquiriu. Então, vejam, aqui nós temos duas medidas. Uma medida editalícia, o edital é publicado para o público em geral, e uma outra, que é a medida que se realiza junto ao cartório de registro de imóveis. E lá fica averbada esta anotação do protesto contra a alienação de bens na matrícula do bem. Então, fica lá registrado, por ordem do juiz da 6ª Vara Civil de Porto Alegre, determinou a averbação da existência de um protesto judicial contra a alienação de bens do imóvel dessa matrícula. Pronto, está lá. Quem quiser comprar, o fará por conta e risco, porque eu, sabendo que houve essa aquisição depois desse protesto, eu posso buscar a nulidade. Vejam onde é que eu quero chegar, por que é diferente da ação cautelar lá? Porque aqui eu tenho, na verdade, apenas uma notícia. Tornei pública a medida, mas eu não tenho um ato judicial que impeça a venda. Eu não tenho isso. Eu tenho um ato judicial que manda noticiar ao público em geral que quem comprar estará sujeito a uma nulidade eventual dessa compra e venda. Quem sabe até perdendo o preço pago para o meu devedor, né, que é o vendedor desse imóvel, para um terceiro. Então, não tem eficácia impeditiva de bloqueio, diferentemente do arresto. O arresto é um bloqueio, a penhora é um bloqueio. Isso aqui é apenas um protesto. Estou protestando. Se comprar, meu, problema é teu, depois tu vai te ver conosco. Aí, problema na justiça para nulificar este ato. Né? Então, por isso. Então, e aí, é claro, o juiz vai deferir, apenas vai deferir, diz o parágrafo 1º, se tiver fundada a necessidade do resguardo do direito. Resguardo do direito. Vejam, tem um caráter aqui de medida cautelanda, não tenham dúvida. Esse é um caráter cautelar. Vai deferir se for fundada a medida. Né? Para o quê? Resguardar, proteger, blindar o direito daquela parte que faz protesto, o protestante, né? E o protestado, o protestando, como quiserem. Não tem nada a ver com protesto cambial aqui, nada a ver. Tem um protesto que se faz de maneira judicial, esta sim, das formas 3 que eu chamei a atenção. Notificação e interpelação podem ser judicial e extrajudicial. Protesto só judicial poderá, porque vai depender lá da anotação, não apenas do edital, mas também da anotação por ordem judicial no cartório de imóveis. Né? Vejam que, então, o parágrafo 2º diz: aplica-se a disposição dessa seção no que couber ao protesto judicial. No meu sentir, ali no título, deveria estar notificação, interpelação e protesto. Aliás, os 3 residiam
no mesmo endereço, e até continuam residindo, só que agora com outro nome, que eu não entendi por quê, retiraram o protesto desses rótulos aí, notificação e interpelação, que deveria ter o protesto sem dúvida nessa situação, né? Então, com estas razões, a gente nota que temos aqui uma tríade, né? São 3 situações bem definidas, para agora, então, termos contato com o que seja a interpelação. Também pode o interessado interpelar o requerido no caso do artigo 726, para que faça ou deixe de fazer o que o requerente entenda ser do seu direito. Interpelação aqui é mais, vamos dizer aqui, sintonia fina. Eu posso chamar a notificação de um instrumento super abrangente, né? A notificação ela é mais aberta a todo tipo, inclusive, me parece, no meu sentir, também se pode usar a notificação para os casos de interpelação. Mesma coisa, né? Deixar de fazer ou que faça, né, o que o requerente entenda de seu direito. Então, interpelá-lo para alguma coisa. Vejam, eu tenho aqui uma relação, só um pouquinho que eu tenho aqui eu tenho um outro dado. A interpelação, assim como a notificação, também se presta a declarar algo juridicamente relevante a outro polo da relação jurídica. Vejam como se confundem os dois, né? Porém, aqui busca-se constituir a parte interpelada em mora, né? Na obrigação. Eu já tinha falado a vocês nessa questão de que não se fala na lei sobre a mora aqui, né? Mas, enfim, é uma questão de obrigação de fazer, né? Ou de não fazer. Ou seja, então diz aqui, ó, constituir a parte interpelada em mora, ou seja, já houve inadimplemento obrigacional, né? Artigo 397 do Código Civil. Assim, tem-se que é uma ciência, dar ciência a alguém, objetivando a ação do interpelado. Né? Então, é aqui que nós temos exatamente a questão da mora, né? Por este autor aqui, que é o nosso amigo... eu não tenho ele aqui anotado. Cândido Rangel, Dinamarca. Ele aqui. Então, com isso, vejam que os dois institutos, interpelação e notificação, têm uma certa confusão, me parece lógica até, né? Os dois têm o mesmo desiderato, o mesmo objetivo, que é o de dar ciência a alguém. Ponto. Isso, né? Então, por isso que diz o artigo 727 também, esse também aqui cria uma forma genérica para notificação e uma forma específica para interpelação. Então, interpelação eu utilizo mais nessa questão da constituição da mora na obrigação por parte de uma das pessoas interessadas nessa relação jurídica, né, nessa mesma relação aqui. É para isso, então, que se faz a interpelação. Né? Também se pode fazer, isso aqui é uma doutrina mais ampla, vejo como é para tudo. Saber, por exemplo, alguém numa conversa que eu soube, né, me ofendeu pessoalmente. Tá? Então, o que eu faço? Eu posso interpelar essa pessoa para saber se houve ou não esta ofensa, afinal, o que ela vai dizer. Se ela confirmar, muito bem, então aí eu vou tomar as ações, quem sabe, criminal e cível, né? Ou vou tomar, quem sabe, uma providência de nada fazer, se a pessoa pede desculpas, enfim, a interpelação também serve para esse tipo de situação. Interpelar alguém, quer dizer, interpelar significa questionar. Estou questionando sobre determinada situação causada por essa pessoa que me hostiliza, que me ataca, que me agride. Por isso, então, eu vou ter vamos dizer, esta reação com esse sentido, né? Então, vejam que o artigo 728 diz que o requerido será previamente ouvido. Tá, mas ele é sempre ouvido? Não, não, não. Agora vamos ver em que casos o réu, vamos chamar de réu aqui, por isso que disseram requerido, né? Seria, portanto, notificando, né, ou interpelando, né, ou protestando, né? Mas será previamente ouvido
antes do deferimento da notificação ou do respectivo edital, no caso do protesto. Veja como aqui ele não fala interpelação, porque ele está botando interpelação junto com a notificação. A interpelação como espécie de notificação. Então, ele botou notificação lato sensu aqui, não há dúvida disso. Então, o requerido será previamente ouvido, quer dizer, o juiz não vai dar nenhum ato de sim ou ok para o autor, sem primeiro ouvir a parte interessada, ou o contrário. Se houver suspeita de que o requerente, por meio da notificação ou do edital, pretende alcançar fim ilícito, não defere. Se o juiz entender uma fumaça do mau direito, o que já se viu na tutela provisória, ele não dá. Então, ele vai ouvir primeiro para saber, bem, eu dou ou não dou esse despacho mandando notificar ou protestar, né? Enfim, entendeu que há esse risco? Então, se tiver sido requerida a averbação da notificação em registro público, então também a mesma coisa. O protesto com o registro lá no cartório de imóveis vai ser ouvido, sim, o requerido. Novidade aqui, eu vou dizer com muito acento nesta parte, acentuando bem, o artigo 728 é uma novidade produtiva, né, que nós não tínhamos no Código de 73, o Código de 2015 traz essa novidade como uma referência de resguardo, né, para a parte que pode sair aí prejudicado. Então, se o juiz entender, está pedindo protesto contra a alienação de bens com registro de averbação no cartório de imóveis, então, opa, pera lá que isso aqui pode trazer situação perigosa. Então, o juiz não defere essa situação, né? No artigo 729 diz assim: deferida e realizada a notificação e interpelação, os autos serão entregues ao requerente. Cuidado aqui, né? Os caras copiaram o Código de 73, sem tomar o cuidado, mais uma vez, quando eu digo o Código de 2015 é um código obsoleto, né? Porque ele aqui parece que prestigia o processo físico. Mas como é que eu vou entregar os autos ao requerente se o processo for eletrônico, né? Com essas condições, portanto, já vem aqui uma regra que já poderia ter sido aqui, já, vamos dizer assim, consertada com todo cuidado, com toda, né, a perspicácia possível, que já ao tempo, né, já desde 2006, já havia o processo eletrônico, né? Então, aqui realmente um descuido grave do legislador quanto a isso, entregar aos eletrônicos. Se for eletrônico, claro que fica lá o registro, lá está protestado, e pronto, tira as cópias que quiser, imprime, enfim. Mas aqui não, aqui só se utiliza o artigo 729 se a notificação e interpelação tiverem sido ou forem realizadas em autos físicos, tá bem? Por hoje, então, meus amigos, minhas amigas, queridos, queridas, ficamos por aqui com essas dicas, então, e já na aula que vem eu entro com vocês já nos conceitos, aqui trabalhando só com uma questão aqui de lapidação, vamos dizer assim, desse ponto que vimos de tanta importância, que eu quero bastante frisar com vocês e fixar bastante esse ponto, tá bem? Fiquem com Deus, se cuidem bastante, a gente, então, retoma no nosso próximo encontro, tá bem? Muito obrigado pelo carinho, pela atenção de todos, e continuo aqui à disposição de vocês.